A questão do alimento tá muito quente. Por exemplo, eu gosto de comer o bicho pegando fogo e tacar pimenta em cima. Aí, tanto para os dentes, né, a boca em geral, como eu também queria saber para a questão de voz, se isso atrapalha. Demais. Geralmente a comida muito condimentada, muito apimentada. Vai aumentar ali, né? Pode até aumentar o refluxo. Isso, vai aumentar mais, porque quando a gente tá se alimentando, quando chega no estômago, vai estar produzindo ácido gástrico. Então, se você come uma comida muito apimentada, muito condimentada, então esse ácido gástrico vai estar o quê? Muito intenso. Então, o que ele vai compensar? Vai subir para a garganta e vai gerar aquela sensação de entalo, de ardência, muitas vezes o pigarro, uma tosse, até uma rouquidão, por conta desse tipo de alimentação muito apimentada e quente que você está ingerindo. Em relação à minha área, em relação ao alimento quente, Carol, você pode causar uma queimadura dos tecidos gengivais, das mucosas, tá? Eu vivo com a céu da boca queimada, tudo queimado. Então você está causando uma úlcera. Uma úlcera por queimadura, certo? Então não é muito bom um alimento muito quente. E em relação aos dentes, nossos dentes eles são tão bem feitos, tão bem protegidos em relação a dores com quente, frio, que não tem muito problema. O problema está em você tomar uma sopa bem quente e tomar uma água bem gelada. Então é um choque térmico, né? Sim. Isso pode gerar uma trinca, porque o nosso esmalte é como vidro. E então isso pode gerar uma trinca no teu esmalte. Eu tenho percebido que você tem trincas, viu? Ai, meu Deus do céu. E você fala, não é só por causa disso, também vai influenciar na voz. Você vai estar o que o professor faz ou qualquer pessoa. Terminei de almoçar, ou então vou tomar aquele cafezinho quente e depois uma aguinha gelada. Pronto, aí você detona também a voz. Isso. Também e essa questão do eu passo tempo pigarro. Eu já ouvi falar que não é bom pigarro. Não, pigarro. O que é o pigarro? É o excesso de muco que vai ter nas pregas vocais. Então, quando você faz como eu tenho refluxo, eu tenho muito. Então, eu até me policio nisso. Vai fazer um fechamento muito brusco assim. E dependendo da intensidade que você faz isso, pode até gerar um calo na prega vocal. Tá. Você pode tentar policiar esse refluxo, esse pigarro, já que você já sabe que faz. E ao invés de pigarrear, engolir. Fazer o movimento de engolir. Para evitar esse atrito na prega vocal. Isso. E se torna um hábito, né? Então ele faz mal, né? Você fazer isso. Faz mal o pigarro. Isso. Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha um pigarro constante, crônico, mas era por questão emocional. É uma questão mesmo psicológica. Um tique, virou um tique. Pigarrear. Exatamente. Isso. Isso mesmo. Tem muita gente que tem. Aí quando você faz a terapia, isso já te ajuda muito. Interessante. É um tique. E eu não sabia que, por exemplo, o pigarro fizesse mal. Corda vocal. Faz demais. Uma das coisas que eu utilizo muito é nebulização, que isso vai ajudar a hidratar a prega vocal com soro fisiológico, exercícios vocais, até um gargarejo com água mesmo, também pode amenizar a produção de pigarro. Tá, e é tanta coisa que a gente conhece. Fisiologicamente, né, dizem que é a falta de hidratação, né? Isso. Então, se a gente pensar nesse raciocínio, manter o hábito de estar sempre se hidratando, sempre bebendo água. Porém, quem tem refluxo, quando bebe muita água, a gente tem o efeito contrário, né? A gente aumenta a sensação de queimação. Aí tem que ter ali Então, por isso, nem sempre a orientação é a mesma para todo mundo. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente precisa avaliar cada recomendação, cada caso, né? Assim como os exercícios vocais, né? Tem muita gente que eu estou fazendo o exercício que eu vi fulano de tal fazendo. Isso. Gente, a gente vai ver o exercício, não tá acontecendo nada ali, mas a pessoa tá achando que ela tá condicionando a voz, que ela tá preparada. E, na verdade, não está influenciando em nada ali, né? Pro bem, né? Um exemplo prático, assim, vibração de língua. Eu, como fono, eu tenho um propósito para esse exercício. Mas esse mesmo exercício também pode ser usado para o canto com outro propósito. Exatamente. Que é o... Então, tudo assim... Vai depender de qual é o propósito que o exercício vai ser feito. É por isso que, assim, o pessoal sempre, quando me chamam para entrevista, pega assim, passa aquele exercício que vai ajudar na melhora da nossa voz. Eu digo, não adianta. Não vai sair daqui da boca desta fono. Porque cada exercício tem o seu propósito e vai ter um efeito diferente para cada pessoa que vai executar. Essas coisas. O que é que vocês veem de gente fazendo errado? Porque eu acho legal que a gente vai aprender. Por exemplo, Franklin, tu lembra quando a gente foi ver o Fablione e o Marcelo Barbosa, quando vieram aqui na época da pandemia ainda?
o Fablione canta a voz de tenor e tudo, que ele é do Rhapsody. Ele era do Rhapsody, estava como vocalista do Angra. O homem com vozeirão. Aí a gente ficou, eita, eu vou perguntar quais são os cuidados que ele tem com a voz. Gente, chegou lá no camarim, era o uísque, era os bichos pacotão de cigarro. Ele bebendo e fumando antes de subir no pau. Aí a gente ficou assim, qual é o cuidado? Eu acho que eu perguntei, não foi pra ele? Ele disse, segura na mão de Deus e vai. Mas é meu talento. Eu nasci assim com meu dom. Aí depois tem uma paralisia de prega vocal e não sei por que. Vai ter um calozinho, então um cisto, um pólipo. É interessante. Não, tava ele e o Marcelo Barbosa, ao lado do Marcelo Barbosa aí. Tinha um chilitos, tinha suco de laranja, tupique, né? Topique. Tampico. Maçã. Tinha maçã. Ao lado do Fablione tinha um uísque, um vinho e 2 maços de cigarro. Meu Deus. Não, rapaz, se um fono visse isso, ia surtar. Mesmo que o cigarro, ele resseca as pregas vocais. Que aquela fumaça quente, ela vai passar pelas pregas vocais. E o álcool também, né? O álcool resseca tudo. E ele tem um efeito anestésico. No momento não vai dar nada, mas após o efeito... Então, no outro dia ele totalmente, né? Deve estar sem voz. É interessante isso aí, porque realmente tem pessoas que parece que tem um microfone ambulante. Fala e já fala alto, em bom tom. Eu queria até tirar até uma curiosidade minha, porque pessoas que falam baixo e outros que quando falam, já falam no tom, volume no máximo. Bom, eu vou dizer porque é o meu caso. Assim, eu sempre tenho a voz dessa projeção alta. Sempre tive. Certo? Eu sempre tive. Por quê? Porque eu fui criada com a minha família de pessoas que falam alto. A minha saudosa avó diziam que aqui, vamos dizer aqui, um paralelo, ali no portão do prédio já escutava a voz. Eu sou do mesmo jeito. Então, isso também tem influência do ambiente. Se uma criança, ela fala assim num padrão baixo, é porque provavelmente ela convive num ambiente que a favorece a isso. Isso é o fenótipo, não é genética, é o fenótipo, é o ambiente que você provável, muitas vezes é o ambiente que vai personalidade também. Personalidade da pessoa. No meu caso, personalidade. Não, e ainda mais o seguinte, como eu tenho essa voz forte, muitas vezes eu tenho até que me policiar, porque eu trabalho com mães. Então, quando eu vou dar uma orientação nas mães, eu tô alertando a mais assim, olha, tudo que eu chego pra mãe e falo assim, olha, tudo que eu perguntar aqui é relacionado como é que o seu filho se comunica. E se eu falar algo que soar como grosseria, não é grosseria da minha parte, é porque eu falo alto mesmo. Agora eu tenho que falar isso porque agora as mães estão muito assim melindrosas, coisa, sensíveis demais. Então tem que ter esse cuidado. E para isso a gente tem recursos para fazer exercícios e também materiais que possam ajustar a sua voz para que você fale sem causar essa má impressão. Mesmo caso com o cantor. Tem cantor que canta muito alto. E nós temos um acessório chamado Mindvox, que quando você bota, é mágico. No instante a pessoa baixa a voz e consegue falar sem poder se esforçar. No caso da pessoa que fala baixo, ela vai querer se esforçar para falar alto e não consegue. Por quê? Porque ela está habituada com aquele padrão. O interessante é passar por uma avaliação e poder passar os exercícios adequados para ela conseguir projetar essa voz sem fazer muito esforço. Entendi. Às vezes a gente vai ver, tem uma questão também, né? Estrutural do rosto. Abertura de boca da pessoa que às vezes não favorece, que essa ressonância, né, esteja ali adequada. Então a articulação vai ficar comprometida. E aí tem a personalidade. Tem várias coisas, né? Aí a gente vai fazendo essa avaliação. Isso. Vou dar aqui um exemplo. Aqui nós estamos vendo que o Franklin tem um rosto longo. Então, provavelmente ele vai ter uma voz bem mais projetada. Diferente se for uma pessoa que, tenha um rapaz de 1,50 m. Que vai ter um rosto mais curto e então a musculatura bem menos desenvolvida em relação ao Frank, que deve ter o quê? 2,5 metros? 2,5. Aí, menino. Agora eu vou. É um galalá. A reunião de família, o pessoal ia olhar na janela o que a gente tava fazendo, porque parecia que a gente tava brigando. Era só a família se divertindo. Meu pai é professor, ele então tem o costume de falar alto. Isso. Então ele brincando com a gente, as pessoas pensavam que ele estava brigando, mas não era, porque ele tem tanto costume de falar alto que ele já falava alto naturalmente. Exatamente. É um dos maiores problemas dos professores, assim, você acha que tá num restaurante, mas você fala tão alto por conta do hábito
do uso profissional da voz. De falar ali pra turma, Isso. né? Turma lotada. Isso, é por isso que a gente até tem que orientar o professor de, além de aquecer a voz, para ajudar a melhorar essa projeção, tem que desaquecer para que a voz volte no volume normal, para que não dê essa impressão que tá brigando com o povo. Tá vendo? Sempre brigando. É bem isso aí. What's wrong with the world, mama? People living like wrong with the 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 world, mama. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn people that cheat?